Fala pessoal, seguindo aqui com as nossas validações, né? A gente já fez a validação da repetição, né, de uma duplicação do nosso boleto, mas agora a gente tem mais dois casos que a gente precisa tratar aqui. Por exemplo, se eu tentar salvar um boleto sem nenhum dado, ele está permitindo, porque eu já fiz um teste aqui, deixa eu rodar a aplicação novamente. Subindo aqui ela. Pronto, nossa aplicação já subiu, então se eu tentar criar um boleto vazio, ele vai deixar. Então, se eu tentar cadastrar um boleto sem o código de barras, ele deixa, né? Então, código de barras vazio aqui. E se eu trocar esse nome código de barras por qualquer outro, né? Vamos acrescentar um S aqui e tentar efetuar aqui essa operação, ele vai deixar também e aí ele salva o nosso boleto com código de barras nulo. Então, a gente vai agora tratar esses dois cenários aqui, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso código e para isso a gente vai no nosso DTO, boleto request, e a gente vai adicionar aqui uma anotação not null para que isso não aconteça mais, tá? Então, vamos adicionar aqui um not null. Ele tem que ser desse pacote aqui do Jacquard, tá? E a gente vai adicionar uma mensagem customizada aqui. Message, não, minúsculo aqui, não pode ser nulo. Pronto. A gente está dizendo que não pode ser nulo esse atributo do código de barras, tá? Então, a primeira etapa a gente já fez, adicionar aqui esse decorator not null. A gente precisa agora vir aqui no nosso endpoint, então, nosso controller, boleto controller. E aqui agora, a gente tem que dizer pro Spring que ele precisa validar essa classe, né? Para que ele possa olhar para a classe e ver que tem um not null aqui. E para isso, a gente pode adicionar aqui uma @valid, tá? Então, @valid, agora ele vai olhar para esse nosso boleto request. Vamos rodar nossa aplicação aqui novamente para ver o que acontece agora. Ok, nossa aplicação já subiu novamente. Então, vamos tentar salvar um boleto nulo. Vamos clicar aqui em executar. Ó, ele já falhou. Agora ele deu um bad request e deu erro 400. Só que não ficou claro o que foi que aconteceu para que ele... O que foi que aconteceu aqui, né, nessa requisição que ele não deixou cadastrar. Não está claro, né? Então, a gente consegue melhorar isso aqui. Vamos ver se ele deixa a gente cadastrar vazio também. Clica aqui em execute. O vazio não está sendo contemplado. A gente precisa contemplar esse caso aqui também. Então, vamos voltar aqui para o nosso boleto request. E aqui a gente pode adicionar um not empty ou not blank, né? A gente vai colocar aqui o not empty. Vamos ver se resolve o nosso caso aqui também. Message não pode ser vazio. Ok, vamos rodar novamente aqui nossa aplicação. Ok, subiu. Então, vamos voltar aqui, vamos tentar salvar ela vazia, vamos ver o que vai acontecer. Agora, ela não permitiu e deu o mesmo erro de bad request, erro 400, só que não fica claro o porquê do erro. Então, a gente pode melhorar esse erro aqui, dar um erro customizado aqui e mais claro para quem está consumindo esse nosso endpoint. Então, para isso, a gente vai voltar aqui no nosso IntelliJ e a gente vai aqui no nosso Global Exception Handler. E aqui a gente vai contemplar agora os erros que acontecem a partir do nosso validate, tá? Então, a gente vai fazer o mesmo passo a passo que a gente fez aqui para o nosso application. A gente pode até reaproveitar aqui boa parte. Então, eu vou Ctrl C, Ctrl V. Só que ao invés de ser um application exception, a gente vai mudar aqui para method argument not valid exception. A gente vai trocar a classe que a gente vai estar utilizando aqui. A gente troca ela aqui também. Opa. E a gente troca o nome do nosso método. Vamos colocar
o mesmo nome da exceção, só que a gente coloca aqui com o início minúsculo, tá? Beleza. A gente já adicionou, só que a gente precisa customizar um pouco mais esses nossos erros, tá? Porque a gente pode ter mais de um erro no validate e se a gente deixar só o erro getMessage, ele não vai ficar claro. Então, para a gente melhorar essa mensagem, o que é que a gente pode fazer? A gente vai criar aqui uma variável chamada erros. A gente vai pegar o erro.get field errors aqui. A gente vai fazer um string aqui. Vamos adicionar um map e a gente vai pegar o item vai definir aqui uma variável, né? item.get field e a gente vai concatenar ela com a mensagem default que tem nesse campo. Então, mais item.get default message. Depois disso, a gente vai transformar isso aqui em string, tá? Ele vai juntar tudo isso aqui em uma string. Então, o que é que a gente está fazendo aqui, né? Quando uma exceção do tipo method argument not valid exception acontece, ele devolve para a gente qual o atributo do nosso objeto que deu erro e a gente consegue pegar qual a mensagem default. Se a gente olhar aqui no nosso boleto, a gente tem aqui algumas mensagens que a gente definiu. Então, essas são as nossas mensagens default. E a gente vai estar concatenando o nome do atributo, espaço, a mensagem default aqui. Que ele mostra que a gente pode melhorar algo aqui. É o Sonar que está reclamando, tá? E aí, com isso, a gente consegue ter uma mensagem mais customizada. Ok, tudo certo. Vamos rodar novamente nossa aplicação e vamos tentar aqui simular esses dois casos. A aplicação já está rodando. Vamos aqui no navegador. Primeiro caso do boleto vazio. Vamos clicar aqui em Execute. E ver só, ele trouxe um erro bem gigante, né? A gente vai ver o porquê desse erro aqui. E trouxe o restante dos atributos que a gente definiu. O porquê desse erro aqui é porque a gente acabou esquecendo de trocar aqui erros e a gente deixou aqui o getMessage. Aqui no erro a gente troca por erros, tá? Feito isso, a gente roda novamente aqui a nossa aplicação. Agora sim, ele deve printar na tela o erro correto ao invés do getMessage. Subindo aqui a aplicação. Perfeito, subiu. Vamos voltar no nosso navegador. E aí, vamos tentar com o primeiro caso vazio. E agora sim, ele deu uma mensagem bem mais amigável, né? Erro, código de barras não pode ser vazio. E aí, se a gente trocar aqui o código de barras por qualquer outro nome, com isso a gente simula a parte do nulo, né? Que esse código de barras não pode ser nulo. E aí aqui, código de barras não pode ser nulo. Ele pega os dois erros, né? O código de barras não pode ser nulo e o código de barras não pode ser vazio. Então, o que a gente pode pegar aqui também é, aqui no final, a gente pode adicionar mais um espaço para que ele concatene aí as mensagens e não fique, né, de uma forma estranha, né? E se a gente atualizar aqui, perfeito, e a gente tentar aqui executar novamente, a gente tem aqui código de barras não pode ser nulo e código de barras não pode ser vazio. Com isso, a gente consegue fazer um tratamento mais amigável aqui para quem está consumindo a nossa API. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Até a próxima aula.